Graça e paz, crianças, tudo bem? Hoje é domingo, dia de ouvir a palavra do Senhor, e a tia trouxe uma história muito legal para vocês hoje. Mas antes de começar, vamos falar com o Senhor? Então, aí na sua casa, eu vou pedir que você feche os seus olhinhos e que a gente vai fazer uma oração agora. Senhor, eu te agradeço por esse dia que o Senhor preparou. Cuida de cada uma das suas crianças. Que essa palavra, Deus, venha chegar à casa de cada um deles e que eles possam aprender, Senhor, com os teus ensinamentos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém! Crianças, hoje eu vou contar uma história sobre leão. Que história na Bíblia? Qual será essa história que tem um leão? Você sabe? Então, presta bastante atenção que a gente vai contar essa história agora. A tia vai contar para vocês a história do Daniel. Vocês sabiam que o Daniel foi parar numa cova onde tinham leões? Que medo! Você ficaria com medo dos leões? Eu ficaria com muito medo. Olha aqui o Daniel. Daniel era um homem muito bom e ele não fazia nadinha de errado. Tudo que o Daniel fazia era certo. E Daniel era um dos ministros do rei e o rei gostava muito do Daniel, justamente porque ele não fazia nada de errado, ele fazia tudo certinho. E o Daniel era uma pessoa que ele orava muito. Todos os dias o Daniel ia para sua casa, ele abria a janela e ele orava e conversava com o Senhor. Ele fazia isso 3 vezes por dia. Todos os dias, ele não ficava nenhum dia sem orar. Olha só que bênção que era o Daniel. Mas o Daniel não era o único ministro do rei. Tinham também mais 2 ministros. E esses 2 ministros não gostavam do Daniel. Eles ficavam tão incomodados que o Daniel fazia tudo certo e que ele estava sendo preferido do rei. Então, um dia, os 2 ministros foram lá conversar com o rei, para que o rei fizesse um decreto, uma lei, que durasse 30 dias. E se o rei assinasse essa lei, nada poderia mudar. Foi o jeito que eles encontraram de fazer com que o Daniel não fosse mais o preferido do rei. Então, os 2 conversaram com o rei assinou esse decreto e depois de assinado, nada podia ser mudado. E sabe o que era esse decreto? Ninguém podia orar por 30 dias. Tudo que eles quisessem pedir, eles tinham que pedir para o rei. Não podiam orar para nenhum deus, somente pedir as coisas para o rei. E assim, o decreto foi assinado. E o Daniel continuava na sua casa, orando 3 vezes por dia. Como os 2 ministros não gostavam de Daniel, eles foram lá até a casa do Daniel, os 2. E chegando lá, o que eles encontraram? Daniel orando. Então, eles tomaram uma decisão. Foram lá, contaram tudo para o rei. Rei, o Daniel está na casa dele, fazendo oração, pedindo as coisas para o Deus dele. O rei ficou triste, porque ele gostava do Daniel. Mas sabe o que dizia esse decreto? Que quem não cumprisse a lei ia para a cova do leão. Então, não teve outro jeito. O Daniel teve que ir lá para a cova do leão. E assim ele ficou lá escondido, com medo. E o rei ficou triste. E quando Daniel estava lá, o rei disse para o Daniel que o seu Deus te proteja. E o rei foi para casa triste, foi para o seu castelo,
Nesse dia ele ficou tão triste que ele não comeu nada, nem conseguiu dormir. Enquanto isso, durante a noite, sabe o que Deus fez? Ele enviou um anjo. E esse anjo foi lá na cova. E sabe o que ele fez? Ele fechou a boca dos leões, para que os leões não pudessem fazer nenhum mal a Daniel. E de manhã cedinho, quando o rei acordou, a primeira coisa que ele fez foi saber se o Daniel estava bem. Daniel, o seu Deus te ajudou? E o Daniel disse, ele mandou um anjo. E nada tinha acontecido com o Daniel. Ele estava lá na cova com os leões a salvo, porque o anjo fechou a boca dos leões. Depois disso, o rei ficou muito feliz e ele comemorou com Daniel, dizendo que o Deus do Daniel era bom. Glórias ao seu Deus, Daniel, ele te salvou e te livrou de todo mal. Viram só, crianças, como que o nosso Deus é poderoso? Quando a gente está em perigo, ele envia anjos para nos salvar e nos livrar do mal que pode acontecer com a gente. E assim ele fez com o Daniel, porque o Daniel era uma pessoa boa, obediente e que orava todos os dias para o Senhor. Olha que história linda, crianças. Então agora a tia vai deixar uma musiquinha para vocês e eu espero que vocês tenham gostado muito da história de hoje. Tchau! Medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? Daniel! É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Quem não tem mais medo de leão, levanta a mão. Pois com muita oração posso vencer até o